Talvez você seja um colega que, ao terminar a faculdade de medicina, precisou dar outras prioridades para a vida. E aí, assim, hoje, né, anos depois, você nem pensa, né, nem imagina, nem supõe no seu maior delírio que você pode sim se tornar endocrinologista, mesmo sem ter feito residência. Bom, se você é médico, atua como clínico geral ou como médico de família há mais de 5 anos e você atende pacientes com doenças endócrinas, você se interessa pela especialidade, mas você não fez residência, esse aqui é o programa para você. Aqui você vai ver como aprender endocrinologia de verdade pode mudar a sua vida. E mais, você vai ver que existe um jeito simples de aprender essa especialidade tão complexa. E você vai ver que as condutas nas várias doenças endócrinas, desde as mais comuns, né, tipo diabetes, obesidade, até as doenças mais raras, né, como as doenças da hipófise e da adrenal, elas podem sim, as condutas nessas doenças, elas podem fazer total sentido na sua cabeça. Então, olha, já se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo se você está no Instagram, se você está no Facebook. Olha, tudo isso faz com que o algoritmo veja que esse assunto é relevante. E aí ele distribui isso, distribui esse vídeo e também outros vídeos meus para você e para outros colegas médicos que também precisam saber de tudo que eu vou falar aqui. Bom, o meu nome é Mona Lisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ajudo qualquer médico a se tornar endocrinologista mesmo sem ter feito residência médica. Sim, é isso mesmo que você ouviu, é exatamente isso. Se você é médico, gostaria de ser endocrinologista, mas pelo motivo que for, você não teve oportunidade de fazer residência, ainda assim, você pode se tornar endocrinologista. E olha, isso não sou eu que estou dizendo, não. Essa oportunidade, ela é oferecida aos médicos pela Associação Médica Brasileira, a AMB, que, através das suas sociedades de especialidades, né, no caso da endócrino, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, oferece a prova de título de especialista. E olha, qualquer médico que cumpra os pré-requisitos de atuação prática pode se inscrever para a prova. É isso mesmo. Mesmo sem ter feito residência, sem ter feito especialização, né, sem ter feito nenhum curso, né, de pós-graduação, ainda assim o médico pode se inscrever para essa prova. Mas espera aí, também não precisa achar que é um oba-oba aqui não, né? É claro que não vai bastar você ter o diploma de médico, né? Não basta só ter feito medicina, não. Se você não fez residência, não fez uma especialização em um serviço reconhecido, né? Se você não fez isso, para você se inscrever para a prova de título de especialista, você vai precisar atuar por 4 anos em clínica médica e por 4 anos em endocrinologia. E, ou seja, não basta ter se formado, né? Na verdade, assim, você vai precisar comprovar que você teve experiências tanto na clínica médica, que é um pré-requisito para a endocrinologia, quanto atendendo os pacientes com doenças endócrinas propriamente ditos, né? Porque esse é um contexto em que a Associação Médica Brasileira, né, representada então pela SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, vai entender que você, apesar de não ter frequentado um programa de residência médica,
você teve a oportunidade de atuar atendendo pacientes, né, tanto na clínica médica em geral, quanto na endocrinologia especificamente, ou seja, atuação prática no seu dia a dia, aquilo que você já faz. Se você já é médico há mais de 5 anos, né, se você atua como um clínico, seja numa policlínica, num hospital, num ambulatório, seja num programa de saúde de família, enfim, se você atende pacientes, né, você está cumprindo, na verdade, pré-requisitos para que você possa se inscrever na prova de título. Assim, se você tiver um tempinho para você pensar, né, imaginar como que seria essa realidade, né, de você poder escolher, né, poder optar por onde você quer trabalhar, como que você quer atender, você poder viver de consultório, né? A endocrinologia é uma especialidade eminentemente ambulatorial. Então, a maioria dos nossos pacientes, eu que sou endocrinologista há 18 anos, eu tenho aí uma experiência, né, de atuação na especialidade, já uma boa experiência, né, de 18 anos aí. Então, assim, o que o especialista, né, o que você como especialista você pode escolher? Você pode escolher, né, como que você quer trabalhar, se você quer abrir o seu consultório, você pode escolher trabalhar em horário comercial, né, para você que dá plantão. Eu não sei você, mas eu, pelo menos, assim, eu tenho grande dificuldade em, em trabalhar à noite, né? Finais de semana, essas coisas, isso aí para mim é passado, né? Assim, porque como especialista eu tenho esse privilégio, né, de poder escolher e poder ter disponibilidade para estar com meu marido, com meu filho, sempre que eu quiser, né? E aproveitar o tempo de lazer, assim, tipo, viver a vida mesmo, né? Uma outra coisa que eu acho que pode fazer muita diferença para você é a oportunidade de você atuar sendo reconhecido, né? Porque, assim, talvez você viva essa situação, ou talvez não, mas o fato é que muitos colegas médicos que atendem pacientes com doenças endócrinas sofrem, né, de um preconceito, uma falta de reconhecimento pelos demais colegas médicos, principalmente, né? Então, assim, os colegas aí que moram na sua cidade, às vezes tem um cardiologista ou tem um nefrologista, sei lá, um outro especialista, que simplesmente se recusa a encaminhar pacientes para você, né? Quando atende lá um paciente com diabetes, com uma doença na tireoide, ou o que seja, e ele simplesmente não te encaminha porque você não é especialista, né? Então, assim, eu sei que isso é uma coisa, é uma dor para muitos colegas. Talvez essa seja uma dificuldade para você também. E se tornando endocrinologista, esse jogo vira, né? Você passa a ser respeitado, reconhecido, não apenas pelos pacientes, né? Mas principalmente pelos colegas médicos. Então, assim, a oportunidade de se tornar endocrinologista é algo, assim, incrível, né? E eu não posso deixar de te falar isso, porque eu sei que a maioria dos médicos não sabe, né? A maioria dos médicos não sabe. Pensa que, não, eu estou formada aí há 10 anos, há 15 anos. Bom, eu, Mona Lisa, estou formada há 21 anos, né? Talvez você tenha aí alguns anos, talvez você tenha metade do tempo, né, de formado que eu tenho, ou talvez você tenha mais ou menos, mas enfim, o fato é que a maioria dos colegas não sabe, né, que se não teve a oportunidade de fazer residência, gente, tem muita gente, né? Talvez você seja um deles, né? Um colega
que, ao terminar a faculdade de medicina, precisou dar outras prioridades para a vida. E aí, assim, hoje, né, anos depois, você nem pensa, né, que nem imagina, nem supõe no seu maior delírio que você pode sim se tornar endocrinologista, né? E mesmo sem ter feito residência, e sem precisar voltar ao caminho, né? E falar, nossa, então agora eu vou ter que prestar a prova para a residência, vou ter que fazer residência de clínica e depois fazer residência de endócrino. Não, existe um outro caminho. Então, assim, o caminho da residência é o caminho mais óbvio, né? Que é o que todo mundo conhece. Mas existe um outro caminho que também é legítimo, né? Que também é regulamentado e que pode te levar a se tornar um especialista com competência, com excelência, para você poder atuar com segurança, né? E então, para você que é médico, você que está, né, atendendo na clínica geral, atendendo em posto de saúde, ou para você que está em outra especialidade, né? Tem muita gente que está atuando em uma outra especialidade, que é especialista, né? Em outra área, às vezes ginecologia, ou tantas outras áreas, mas se interessa pelo endócrino, né? Se você já tem mais de 5 anos aí de formado, né, atuando, olha, então esse negócio é para você, sabe? Se você gosta de endocrinologia, se interessa pela especialidade, quer atuar como especialista, você quer se tornar endocrinologista, você pode sim, através da obtenção do título de especialista em endocrinologia e metabologia, que a gente usa essa sigla que está aqui atrás de mim. Eita. Tipo assim, né? A pessoa tá meio perdida aqui, mas essa sigla que tá aqui atrás de mim, TEEN, que a gente chama de TIM, nada mais é do que o título de especialista em endocrinologia e metabologia. Legal? Bom, e aí, o que acontece? Então, você pode sim se inscrever para essa prova, e se você for aprovado nela, você vai ser tão endocrinologista quanto os demais endocrinologistas que você conheceu ou vai conhecer ao longo da sua trajetória aí como médico, né? Bom, e aí, olha, eu sei que talvez você já tenha frequentado ou esteja frequentando uma pós-graduação em endócrino. E olha, assim, é legal fazer uma pós, né? É um caminho, assim, quando... É o caminho natural que todo mundo que sai da faculdade de medicina e não tem a oportunidade de fazer residência, pensa em trilhar, né? Esse caminho da pós-graduação. E aí, assim, de fato, isso pode te ajudar, porque pode ser uma fonte, né, de informações para você aprender um pouco de endocrinologia, porque, meu, é tipo assim, você sai da faculdade, parece que você foi jogado né, no campo de batalha, assim, sem lenço, sem documento, né? É uma loucura. Então, assim, de repente você pode pensar, poxa vida, se eu fizer uma pós-graduação, é uma fonte de conhecimentos, né? Um local onde eu posso aprender, né, um pouco sobre endocrinologia e tudo mais. E aí, beleza, mas talvez você já saiba disso, ou talvez não, mas o fato é que fazer uma pós-graduação dessas pós-graduações, né, que tem um modelo de aulas uma vez por mês, né, em finais de semana, com duração de 2 anos e tal, esse formato, né, de pós-graduação, ele não vai te ajudar a prestar a prova de título. Ele não vai te ajudar nem a se inscrever na prova, né, porque ele não vai funcionar como um pré-requisito para você se inscrever. E também, muito provavelmente, ele vai te ajudar pouco
a se preparar para essa prova e estar em condições de passar na prova. Isso por quê? Porque a preparação para essa prova de título, ela é uma preparação bastante específica, assim, né? Você vai precisar realmente acumular conhecimento de uma forma de responsa, se você quiser passar nessa prova. Então, assim, se você escolheu esse caminho da pós-graduação, legal para você ter aprendizados e tudo, mas lembra que isso não vai ser suficiente, nem para você se inscrever, porque para se inscrever na prova, se você não fez residência, você vai precisar comprovar os anos de atuação, né? E também, provavelmente, não vai ser os conhecimentos que você vai acumular ali na pós, eles não vão ser suficientes para você passar na prova, né? Uma vez que você tenha condições de se inscrever. Então, assim, isso tudo é importante para você se programar, porque, cara, se você está se formando agora, né? Pense nas possibilidades de caminhos que você pode seguir, né? Por outro lado, se você já tem estrada, se você já tem anos aí, né, de formado em medicina, você já tem passos adiante, né, nessa oportunidade de prestar a prova de título, e isso independentemente se você fez ou não fez pós-graduação, tá? E eu também quero te dizer o seguinte, que talvez você ainda precise de um tempo para amadurecer essa ideia de prestar a prova de título, né? Eu falei muita coisa aqui, talvez eu tenha bombardeado a sua cabeça. Então, talvez você ainda precise, né, assim, se situar melhor e pensar sobre isso. Mas uma coisa você não pode negar. Os pacientes com doenças endócrinas, eles estão batendo na sua porta toda hora. Então, se você já tem alguns anos de formado, né, você está vivendo isso. E aí, todo dia você atende um paciente diabético que está com a hemoglobina glicada de 9. E aí você tem dificuldade para ajustar as medicações, né? Você fala, meu Deus do céu, tem insuficiência renal, eu posso manter a metformina, eu tenho que suspender, como é que eu faço? E quando o paciente está tomando insulina, então? Aí você fica naquela, né? Como é que eu vou fazer o ajuste das doses da insulina? Meu Deus do céu, essas glicemias estão malucas, uma hora está 300, outra hora está 70, como é que eu faço e tal? Então, assim, isso sem falar que se você é médico, né, você está atuando, você também está atendendo lá os hipotiroidismos, os hipertiroidismos, né, que são até mais complicados do que o hipo. O nódulo na tireoide, aí vem paciente com dislipidemia, né, obesidade, síndrome metabólica e tal. E aí, assim, tem um caminhão de dúvidas, né? São muitas as dúvidas. Então, assim, para você que está nessa condição, né? Se você é um médico que vive essa realidade, cara, eu tô aqui para te ajudar. Porque esse programa aqui, o Descomplicando a Endócrina, é para descomplicar a endocrinologia para você. Para você ver que os caminhos, né, dentro da endocrinologia, eles são caminhos possíveis, né? E a gente está aqui para simplificar, eu estou aqui para te mostrar que os caminhos são possíveis. E hoje, especificamente, neste episódio do Descomplicando a Endócrina, eu estou aqui para te mostrar nada menos do que o item mais precioso, o coração da endocrinologia. E olha, você precisa saber disso. Cara, você precisa saber disso. Por quê? Porque ao chegar no coração da endócrina, daí você vai perceber. Você vai entender, vai cair a ficha para você de que você não precisa. Gente, você não precisa sair decorando as coisas.
para você se tornar endocrinologista. Não precisa. Aliás, sinceramente, se você sair decorando as coisas na endócrina, as chances são que você não vai conseguir o título de especialista em endocrinologia. Eu lamento dizer, mas decorando tudo, sair decorando as coisas, né? Com isso, você simplesmente não vai passar nessa prova. Olha, a gente pode até fazer uma comparação aqui, olha, é igual o relacionamento, né? Você acha que você encontrou a mulher ou o homem da sua vida, né? E você quer conquistar essa pessoa de verdade, tipo assim, você apaixonou mesmo, né? Você fala, essa daí é para casar, eu quero essa mulher. Olha, o caminho para você conseguir isso é chegar no coração dela, né? Porque, tipo assim, bom, eu falo por mim, né? Assim, mas você pode ser o cara mais bonito, o mais inteligente, o mais rico, mas se você não tocar o coração dessa mulher ou desse homem, né? Enfim, ela vai escolher outro. Vai escolher outro. Então, assim, com a endocrinologia é a mesma coisa. Gente, você precisa chegar no coração dessa especialidade. E aí é aprendendo isso de verdade, é entendendo isso, que você vai ganhar o reconhecimento dos colegas médicos. É que você vai poder atuar com a segurança que você merece, né? Porque eu sei como que é. É tipo assim, você trabalha em uma cidade ou em uma região, em um lugar, em que os endocrinologistas especialistas não te querem, né? Eles têm preconceito contra você, eles querem te deixar de lado, né? E aí eles não reconhecem o seu trabalho. Os médicos especialistas em outras áreas também não. E isso é muito difícil, né? Viver assim é muito complicado. Então, é o seguinte, hoje aqui, olha, eu vou te passar o tesouro. Aí vai o tesouro, hein? O coração da endocrinologia. O que rege a endocrinologia, o que está ali no centro, né? É a fisiologia. É a fisiologia endócrina. Comece pela fisiologia. Deu dúvida, consulte a fisiologia. Sempre volte na fisiologia. É isso aí que é o seu norte. Se você quiser aprender endocrinologia pelas beiradas, as chances são que vai dar ruim. Mas se você for no centro, no coração, se você for na fisiologia endócrina, o jogo vai virar para você. Mas, ó, não é assim, fisiologia ao acaso, então tá bom, então me dá lá o Guyton, o livro do Guyton, deixa eu ler lá. A fisiologia não é assim. Não é uma fisiologia desconectada. Tem método para isso. Tem método para você aprender a fisiologia endócrina. É um negócio conectado com a clínica, com as doenças endócrinas, com as condutas, com os tratamentos. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Te dar um exemplo para você, para isso aterrissar para você de verdade. Por exemplo, na tireoide. Deixa eu dar um exemplo aqui na tireoide. Olha, às vezes você atende lá um paciente que traz alterações hormonais na tireoide. Né? Daí você bate o olho lá nos exames e aí é uma paciente, né? É uma mulher jovem e essa mulher traz lá os resultados de exame.
E aí ela traz para você um TSH dentro da faixa normal, um TSH normal. Mas ela tem um T4 livre de 2,5, sendo que o valor de referência é até 1,8 para esse laboratório, ou seja, um T4 livre alto. Essa paciente pode até ter dosado um T3 também, dependendo, né, de quem foi que pediu. Em geral, a gente nem solicita dosagem de T3, né, no dia a dia. Por quê? Porque só o TSH e o T4 livre já nos dão a informação que a gente precisa. Mas muitas vezes a gente vê, né, médicos solicitando T3 aí. Dentro da endocrinologia, a gente tem algumas circunstâncias em que a gente realmente vê que é importante a dosagem do T3. Mas, como um primeiro exame, assim, né, exame, às vezes, para rastreamento, né, de disfunção tireoidiana, a gente não precisa do T3. Mas suponhamos que essa paciente tenha dosado o T3 também. E aí esse T3 também veio acima do limite superior. E aí, olha, sem conhecer a fisiologia, só com base nas decorebas e no estudo superficial, aí você fala assim, cara, já sei, essa paciente deve ter hipertireoidismo. Então, isso aqui eu tenho que investigar hipertireoidismo ou eu tenho que tratar hipertireoidismo e tal. Cara, se você olhar um pouquinho para a fisiologia, você não precisa nem dominar tudo, mas se você souber um pouquinho da fisiologia endócrina, você vai ver que a regulação da produção hormonal tireoidiana, ela começa lá no hipotálamo, né, que produz o TRH, que é um hormônio que a gente nem vê, porque ele não ganha circulação periférica. Mas aí esse TRH estimula a nossa hipófise a produzir o TSH, e o TSH, sim, ele circula e vai estimular a tireoide. E aí você lembra que a tireoide produz os hormônios tireoidianos e esses hormônios voltam lá no hipotálamo, lá na hipófise, para fazer um mecanismo de retroalimentação, né, para inibir a produção de TRH e de TSH, e com isso fazer com que exista um mecanismo de regulação, né, através de retroalimentação negativa para o eixo tireoidiano. E aí, se você conhece isso, assim, ainda que de uma forma pouco aprofundada, né, você é capaz de entender que o TSH ele tem um papel central, né, que o TSH é o grande mestre aí, regulador, né, do status hormonal tireoidiano de um paciente. E aí, quando você bate o olho em um TSH normal, muito provavelmente existe um fator que não é disfunção no eixo tireoidiano, que é o que vai justificar o T4 e, eventualmente, o T3 acima do normal ou alterados. Então, olha, se você quiser entender melhor sobre a fisiologia tireoidiana, eu fiz 2 vídeos aí recentemente, né? Os episódios 60 e 62, o último episódio do Descomplicando, da semana passada, e algumas semanas antes, né? Eu fiz episódios em que a gente conversa sobre essa fisiologia tireoidiana, e eu explico mais alguns detalhes e tal. Então, eu recomendo fortemente que você assista esses vídeos, se você ainda não viu, para você entender melhor, né, sobre essa questão da fisiologia da tireoide. Mas só para a gente fechar o raciocínio aqui, então, se você vê uma paciente, uma mulher jovem, né, que traz lá um TSH normal com um T4 alto, olha, num primeiro momento, se você conhece um pouco da fisiologia tireoidiana, você não vai atirar no hipertireoidismo como primeira hipótese. Não vai. Pelo contrário, você vai pensar assim, não,
TSH normal, provavelmente essa paciente tem a função tireoidiana normal. Mas, poxa vida, por que será que o T4 dela, né? Que o T4 total dela, desculpa, eu não sei se eu falei T4 livre, se eu tiver falado, vocês desconsiderem, tá? Porque eu quis dizer T4 total, né? Quando eu falei, chegou uma paciente lá que dosou, né, o T4, dosou o TSH, dosou o T4 e eventualmente dosou o T3 também. E aí, eu não estou falando de T4 livre, não. Eu estou falando de T4 total. Então, eu estou pensando em uma paciente que vem com um T4 total de, sei lá, de 16 para um valor de referência até 12, por exemplo. Né? Um T4 acima do limite superior, assim como o T3 também, mesma coisa. Eu acho que eu falei T4 livre, e aí, então, assim, não é T4 livre, é T4 total. E aí, então a gente pode pensar, poxa, mas o que será que pode explicar? E a explicação mais comum, né, o que mais acontece no dia a dia que faz com que apareça essa alteração hormonal no T4 total e no T3 total, com um TSH normal. Em geral, é uma mulher jovem e se você for conversar com ela, você vai ver que ela faz uso de anticoncepcional. O uso de estrogênio, né? O estrogênio, ele é um estimulador para as globulinas que transportam hormônios tireoidianos. Por isso, você pode ter um valor de T4 e de T3 aumentados, mas o TSH é normal, mostrando que o eixo tireoidiano está preservado. Então, assim, isso aqui é só um exemplo, né? Só para você perceber que, assim, que se você conhece da fisiologia, a sua visão, a sua interpretação de exames, de dosagens hormonais, ela é outra, ela é diferente de quando você desconhece a fisiologia. Você quer um outro exemplo, assim, para a gente, né, colocar isso mais claro? Vamos pensar, então, em diabetes, né? Diabetes é uma outra doença, né, super prevalente, super comum. Então, você que é médico generalista, que atende, né, pacientes com várias doenças, inclusive com doenças endócrinas, provavelmente você atende muito paciente diabético. E aí, a gente entra numa situação atual, né, hoje em dia, no diabetes, a gente tem novos medicamentos, né, que vêm, assim, acrescentando muito, né, as nossas opções, né, e que tem trazido benefícios extras, né. Então, você fala assim, a gente tem os análogos do receptor de GLP-1, que são drogas que são incretinamiméticos. Aí você fala, meu Deus do céu, mas que sopa de letrinhas, né? Quem é GLP-1, pelo amor de Deus? O que é incretino? O que é um incretinamimético? Enfim, então o que acontece? Começa pela fisiologia. Se você começar pela fisiologia, tudo vai fazer sentido. Se você pula a fisiologia, vai direto lá, não, diabetes, eu já sei. O que eu preciso saber? Eu preciso saber diagnosticar e eu preciso saber tratar. Então, me fala aí quais são os remédios. E aí você vai sair decorando os medicamentos, né? Sem conhecer o mecanismo de ação, ou você vai sair decorando o mecanismo de ação. Cara, o que você decora, você esquece. O que você aprende, você leva para a vida. Né? Você tem impacto no seu dia a dia, no paciente que você atende hoje, no paciente que você vai atender daqui a 5, 10 anos, né? Nas suas atividades profissionais, na sua qualificação, enfim, você leva isso com você, né? Seu patrimônio que você aprende. Então, assim, se você entende a fisiologia, né? O metabolismo da glicose no organismo, como é que funciona, como é que o nosso organismo lida,
né, com a questão de distribuição da glicose, etc e tal, você vai saber o que é incretina. Você vai saber muito bem o que é GLP-1. E aí, quando você for para a parte de tratamento do diabetes, e que você for lá, né, estudar os análogos do receptor do GLP-1, cara, vai ficar muito mais fácil. Não tem decoreba, né? E aí, o que acontece? Então, assim, eu te dei um exemplo na tireoide, agora eu te dei um exemplo no diabetes, mas eu poderia te dar um outro exemplo também, numa condição menos frequente, né? Que a gente falou dos mais frequentes aqui, né? Que é diabetes, tireoide. Inclusive, esse exemplo que eu dei dos análogos do receptor do GLP-1 serve também para a obesidade, né? Que são drogas que também são úteis no controle glicêmico e também são úteis no controle do peso corporal. Então, toda essa fisiologia ela está entrelaçada, né? Então, assim, o benefício de você entender a fisiologia, ele vai florescendo, assim, né? Ele vai ganhando múltiplos caminhos. Mas a gente poderia falar de outra situação também. A gente poderia falar, por exemplo, de uma outra situação que é comum também, né? Que é, por exemplo, o uso de glicocorticoides. E aí você fala assim, o paciente usa glicocorticoide para tratar uma doença autoimune, para tratar um lúpus, enfim. E aí esse paciente usa corticoide por muitos anos, até que chega um momento em que é possível a suspensão desse corticoide, né? Que a doença de base já não requer mais esse tratamento. E aí, quando o paciente tenta suspender esse tratamento, ele apresenta insuficiência adrenal. E aí, assim, à primeira vista fica difícil de compreender, né? Mas como assim, né? Se era um medicamento que trazia uma quantidade a mais de hormônio para a circulação. Então, se eu suspender, ele vai voltar à produção normal. E aí você suspende, a produção normal não volta, né? Então, assim, sem conhecer a fisiologia, fica bem complicado você entender que um excesso de corticoide lá na hipófise, né, faz com que a hipófise possa adormecer e parar de produzir o hormônio que estimula as adrenais, que é o ACTH. E essa parada de produção, ela pode ser provisória ou pode ser até definitiva, né? E aí esse paciente vai precisar manter o uso de corticoides, só que agora em doses de reposição, pelo resto da vida. Mas isso só faz sentido, só vai fazer sentido para você depois que você entender direitinho como que o eixo de produção de hormônios pelas adrenais funciona em condições normais. Então, se você entende o funcionamento normal, é muito mais fácil você entender uma doença, né? Então, aqui, ó, eu comecei te dando um exemplo na tireoide de uma interpretação de exames em que, na verdade, não existe disfunção, né? E que você precisa ter a clareza de enxergar e de compreender o que está acontecendo ali, por que os exames são alterados, mas a paciente é normal, né? Ou ela não tem doença. Depois eu te dei um exemplo no diabetes para te mostrar que, se você entende fisiologia, você entende mecanismo de ação de drogas. E um médico especialista, ele não sabe só receitar um remédio. Ele sabe por que ele está receitando, ele sabe como que aquele remédio funciona, ele entende tudo sobre aquele medicamento. E aí eu te mostrei que, por exemplo, com os análogos do receptor de GLP-1, como é que essa história funciona, né? Com os agonistas do receptor, melhor dizendo, né? E por fim, eu te dei um exemplo, no contexto da adrenal, eu te dei um exemplo de como que, entendendo a fisiologia, você compreende a fisiopatologia,
né, de uma condição, você consegue enxergar que um paciente pode apresentar uma deficiência hormonal depois de suspender o uso de um medicamento, por exemplo, de um glicocorticoide, e ele pode passar a ter uma condição, né, que pode ser transitória ou, eventualmente, que pode até ser definitiva. Então, segredo, o coração da endócrina é a fisiologia. E não é qualquer fisiologia. É fisiologia com método. É isso, olha, existe um caminho para você aprender endocrinologia de verdade. Que, na verdade, é um caminho para você atender os seus pacientes com doenças endócrinas sem ter dúvidas. E esse caminho, inclusive, pode te levar a se tornar especialista, sem precisar de residência. Mesmo que você já esteja formado há muitos anos. E tendo você feito alguma pós-graduação ou não.